Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu sou analista de investimento CNPI e quero dizer que é uma honra, é um prazer receber vocês em mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre a empresa da semana e a empresa que eu escolhi hoje para comentar com vocês é a Microsoft. Mas antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, eu quero saber, você já é inscrito aqui do nosso canal? Ainda não é inscrito? Então faça isso agora, se inscreva no nosso canal, assim você vai receber todas as notificações assim que sair um vídeo novo. E ó, tem vídeo novo todo dia, eu tenho certeza que você se inscrevendo no nosso canal e acompanhando os nossos vídeos diariamente vai ser um ponto de virada nos seus investimentos. Combinado? Bora lá pro vídeo então? Microsoft, ação da semana aí, apresentado para vocês. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que a Microsoft, A Microsoft, ela é uma empresa de softwares, mas ela também está diversificando o seu negócio, ela está indo para outras áreas, como por exemplo, serviço de nuvens e também a parte de hardwares, tá? Eu trouxe aqui essa informação para vocês, começando ali na parte superior no canto direito da nossa tela, sistemas operacionais. O Windows, que é de propriedade da Microsoft, é o sistema operacional de computadores mais utilizados no mundo todo. Ela também trabalha com a parte, galera, de softwares de produtividade. Nós estamos falando do pacote Microsoft Office completo, Word, Excel, PowerPoint, né? Hoje todas as apresentações que nós fazemos, principalmente no mundo corporativo, utiliza majoritariamente o PowerPoint. Isso não é só no Brasil não, tá? Isso é no mundo todo. Todas as vezes que nós vamos criar algum tipo de documento, geralmente é feito, no Word. O Excel, então, é uma ferramenta muito boa. Ele só não faz café, o resto o Excel faz, né? Então, uma ferramenta aí excelente que é utilizada desde antigamente até nos dias atuais, mesmo com BI sendo utilizado hoje, mesmo com toda a parte aí de inteligência artificial sendo utilizado hoje, o Excel ainda é uma baita ferramenta, tá? É uma das fontes de receita mais importante, então, da Microsoft. Softwares empresariais também ela também trabalha, né? Produtos como o Microsoft Dynamics, tá? O 365 também, outro excelente software que tem dentro da Microsoft, tá? Principalmente para a parte de empresas. Provavelmente, se você trabalha em alguma corporação, em alguma empresa, e vocês utilizam um computador onde o sistema operacional é o Windows, o Microsoft 365, ele é uma baita ferramenta que ajuda a gente tanto na parte do Word, do Excel, do PowerPoint, do pacote Office em geral, né? Aqui eu trago para vocês outras informações que já não estão mais tão atreladas à parte de softwares. Pensa assim, ó, vamos começar por esse primeiro item aqui, que é referente à parte de armazenamento em nuvens. Hoje, não só as empresas de tecnologia, mas as empresas em geral, elas utilizam a tecnologia de nuvens, até mesmo para armazenamento de documentos, armazenamento de arquivos. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bobo aqui, exemplo básico, né? As fotos que estão salvas no seu celular. Elas estão salvas em algum lugar, né? Se não na memória do seu celular, mas em algum lugar, como por exemplo, sei lá, o Google Drive. Tá bom. Só que aonde fica armazenado o Google Drive? Em uma nuvem. Os documentos da sua empresa, eles não necessariamente ficam armazenados somente em um arquivo num computador dentro da sua empresa. Não, precisa ter ali um outro computador com as mesmas informações, com um backup daquelas informações, caso aconteça algum tipo de sequestro dessas informações da sua empresa, caso aconteça uma perda de um equipamento, precisa estar armazenado em algum outro lugar. A duplicidade, provavelmente aonde vai estar? Nos sistemas de nuvens. E também a Microsoft trabalha com essa parte, tá? A plataforma de computação em nuvens da Microsoft é uma das maiores do mundo. Então não preciso nem falar nada, certo? Serviços online, incluindo o LinkedIn, que foi adquirido recentemente aí pela Microsoft, tá? O LinkedIn foi uma empresa comprada pela Microsoft, assim como a GitHub aí também, uma outra plataforma comprada pela própria Microsoft. Então vocês percebem que grandes empresas, conforme elas vão identificando oportunidades no mercado, elas vão tomando outras empresas. Ah, aquela fulaninho me incomodou, eu vou e compro ela, tá? A Microsoft faz muito isso. Ao longo da história da Microsoft, ela adquiriu muitas empresas.
E só para vocês terem uma noção, galera, a Microsoft ela é uma empresa tão grande, tão robusta, que o criador da Microsoft, logo quando ele criou a empresa, ele tinha menos do que 30 anos. E antes dele completar os seus 30 anos ali, por volta dos seus 37 anos, ele já era praticamente o homem mais rico do mundo. Só para vocês terem uma noção quão valiosa é a Microsoft, tá? Outros tipos de serviço que a Microsoft também entrega: dispositivos, a linha Surface de laptops, tablets e dispositivos híbridos, e também na parte de gamificação aí que nós temos os consoles de Xbox, além de diversos jogos, tá bom? Então só para vocês conhecerem então um pouquinho sobre o business da empresa. E por que eu sempre passo isso para vocês, nossos clientes? A primeira coisa que você precisa entender quando você vai analisar uma empresa é como que ela ganha dinheiro. Como é que a Microsoft ganha dinheiro? Ó, esses daqui são os 6 principais pilares que fazem a Microsoft ganhar dinheiro hoje. Ganhar dinheiro, assim, né? Aqui no Brasil a gente fala ganhar dinheiro, nos Estados Unidos a gente usa a expressão make money, né? Que é fazer dinheiro, é a mesma expressão. Então só para vocês entenderem como é que a Microsoft faz dinheiro, como é que ela gera receita, a venda desses produtos aqui, tá bom? Outra coisa que está aí em constante crescimento com o business da empresa é toda a parte de inteligência artificial. A Microsoft ela investe muito em setores de P&D, tá? Pesquisa e desenvolvimento. Investimentos significativos em inteligência artificial, realidade virtual e IoT, que é a famosa internet das coisas. Eu lembro na minha época de faculdade, quando eu comecei a estudar a internet das coisas, era algo bem distante, mas em um período muito curto a gente já está falando disso, né? A gente praticamente nunca escutava falar sobre internet das coisas. Hoje virou meio que comum, incluindo o desenvolvimento de tecnologias de aprendizado de máquinas, reconhecimento de voz e visão computacional. Galera, isso daqui, ó, é o básico do básico do básico da inteligência artificial, tá? Hoje a gente fala de chat GPT, a gente fala de inteligências artificiais assim muito supérfluas no sentido de ajuda a nossa vida, né? O dia a dia ajuda bastante, só que a tecnologia, a inteligência artificial que esses caras utilizam dentro da fábrica deles para criar coisas novas é coisa de outro mundo, tá? É coisa de outro mundo, não tá no gibi. Soluções empresariais, incluindo softwares de servidor, ferramentas de desenvolvimento e soluções de TI. Isso que eu mostrei para vocês, essa apresentação, esse slide, ele tem tudo a ver com esse outro slide aqui, tá, galera? Inteligência artificial hoje para a Microsoft está embutida em todos esses 6 pilares dela. Então é importante comentar isso com vocês. Continuando, isso significa que, enquanto os softwares continuam sendo o núcleo da Microsoft, a principal receita da Microsoft, a empresa tem se diversificado para reduzir a dependência de qualquer segmento único. Então a Microsoft não quer depender somente dos seus softwares, ela quer mais. Essa diversificação ajuda a manter a estabilidade financeira e a posição competitiva no mercado. Mais uma vez, né, falou em inteligência artificial, os investidores até se arrepiam. É óbvio que a gigantesca Microsoft não iria ficar de fora dessa onda. Os principais concorrentes eu trouxe para vocês. Depois, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês querem que a gente faça uma análise dos principais concorrentes da Microsoft. Eu trouxe a Apple, a Google, né, que vocês vão encontrar aí com as ações da Alphabet, que é a mesma empresa, e a Amazon, as 3 principais. Se vocês querem que a gente faça uma análise dessas 3 empresas, deixa nos comentários pra gente, tá bom? Daqui a pouco eu falo mais sobre os principais concorrentes, então, da Microsoft. Continuando, vantagens competitivas da empresa. Ecossistema integrado de produtos e serviços, forte presença no mundo corporativo e a inovação contínua que ela vem apresentando. Principalmente eu trago para vocês, galera, integração de produtos. Isso daqui é fantástico na Microsoft. Não só a Microsoft, mas a Apple também faz isso muito bem. Como hoje a nossa análise é falando sobre a Microsoft, eu vou dar um pouco mais de ênfase para ela, tá bom? Perspectivas futuras para a empresa. Expansão na área do setor de nuvens. Isso daqui, galera, é algo que vocês precisam entender, que a necessidade por armazenamento em nuvens, ela só vai aumentar, ela só vai crescer. Daqui para frente não vai mais existir documentos físicos, provavelmente.
Até mesmo algo simples, tá? Algo básico. Aqui no Brasil, o documento do carro, antigamente ele era impresso. O documento de transferência do carro, antigamente ele era impresso. Você tinha que guardar lá bonitinho. Quando você fosse vender seu carro, você tinha que ter o DUT, Documento Único de Transferência. Hoje já não é mais assim. Hoje já fica tudo armazenado. Aonde você acredita que fica armazenado, por exemplo, a nossa carteira de motorista? Ah, fica armazenada pelo governo. Tá bom, mas aonde pelo governo? Em alguma nuvem, né? A mesma coisa com o documento do carro e outros mais documentos. Então a parte de nuvem só tende a crescer, só tende a expandir. E a Microsoft está surfando essa onda. Inovação com inteligência artificial. Nem preciso dizer que falou em inteligência artificial, tá dando porrada para cima as empresas, né? Daqui a pouquinho vocês vão ver o gráfico da Microsoft, que bizarro. Então falou em inteligência artificial, movimentação de alta aí sendo puxada pelas principais empresas de tecnologia. Microsoft é uma delas, né, que compreende aí tanto o S&P 500 quanto o índice Nasdaq 100. E novos mercados, exploração de novas áreas como o metaverso através de produtos com o Microsoft Mesh. Legal? Aqui eu trouxe alguns dados históricos para vocês terem uma comparação. Antes da gente falar sobre esses dados históricos, vamos vir aqui para a plataforma XStation. Vocês estão vendo aqui na minha tela a plataforma XStation e vocês estão vendo também o gráfico da Microsoft, tá? Antes da gente continuar falando sobre os dados fundamentais da empresa, eu quero mostrar para vocês a movimentação de preço em que a empresa está fazendo agora. Para vocês encontrarem a Microsoft aí na tela de vocês, na plataforma de vocês, aonde nós temos a janela de mercado, você pode pesquisar o código da Microsoft, que é MSFT. Já vai aparecer aí para você, Microsoft.us, Microsoft Corp, tá bom? As ações. E aí, você vai encontrar este gráfico, vai abrir esse gráfico na tela para vocês. Vou deixar o gráfico na tela cheia. Vocês estão vendo o gráfico diário, tá bom? Estou tirando o zoom do gráfico para vocês observarem junto comigo. Vocês estão conseguindo entender a forte movimentação de alta que vem sendo apresentado no preço das ações da Microsoft? Vamos colocar no gráfico semanal, só para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. Melhor, gráfico mensal, só para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. Hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, a Microsoft está trabalhando nas suas máximas históricas, senhoras e senhores. Nas suas máximas históricas, o mercado não para de subir. Próximo ali aos 459 dólares e 37 centavos o preço da ação da Microsoft, tá? Vamos colocar de novo no gráfico diário, que eu tenho algumas considerações para fazer para vocês. Senhoras e senhores, olha a inclinação dessa linha de tendência de alta que nós temos, ó. Eu liguei, vamos lá, ó. Eu liguei esta região de fundo aqui, este último fundo que o mercado tinha apresentado com este último fundo. Olha a inclinação dessa linha de tendência de alta, obviamente, né, por conta da movimentação de preço feroz de alta da Microsoft, a gente acaba deixando essa condição no mercado. O preço da Microsoft trabalha acima das médias móveis de 200 períodos, de 66 períodos e de 20 períodos aí, respectivamente, na minha tela, com as cores vermelha, azul e branca, beleza? A movimentação muito forte de alta. Desde o começo do ano de 2024, ela trabalhou de forma um pouco mais lateralizada entre esses dois níveis de preço. Se você quiser anotar na sua tela, 430,06 com os 398,50, mais ou menos dentro de uma lateralização. E agora ela fez o rompimento dessa lateralização na parte superior, ou seja, rompeu as regiões de resistência. Na análise técnica, quando isso acontece, o que o mercado geralmente aplica de movimentação posterior a esse rompimento? Pega o tamanho dessa lateralização aqui, ó, e replica para cima, tá? Geralmente, essa é a projeção do alvo para a movimentação de continuação de alta, que tá aqui, ó. Projeção da lateralização. Já deixei na tela para ficar mais fácil para vocês enxergarem. 462 dólares e 94 centavos seria o preço, então, do alvo para essa movimentação, após o rompimento dessa lateralização. Rodolfo, isso significa então que quando chegar nessa região de preço a Microsoft vai parar de subir? Não, não significa isso, tá bom? Vamos continuar. Na movimentação de alta em que a Microsoft apresentou,
ela também deixou para nós um padrão de tendência de alta que nós chamamos de bandeira. A bandeira ela é formada após uma movimentação forte de alta, depois uma pausa dessa movimentação, uma breve pausa da movimentação, para posteriormente a continuação dessa movimentação de alta. E nós temos mais um alvo da bandeira, acima do alvo da lateralização, a projeção, né, da bandeira no caso, na região de preço dos 496 dólares e 42 centavos. Galera, lembrando, né, que todas essas informações que eu estou passando para vocês, elas não se caracterizam como recomendação de compra ou de venda, é mais uma análise e uma projeção das próximas possíveis movimentações para o preço. O estocástico trabalhou na região de sobrecompra, virou para venda, né, mas está voltando de novo, buscando as regiões de 100 do estocástico. Então, a princípio, senhoras e senhores, Microsoft na máxima histórica. Aí eu pergunto para você, deixa aqui embaixo nos comentários, você gosta de comprar algum ativo próximo à máxima histórica? Você acha que pode ser oportunidades, mesmo o ativo estando na máxima histórica? Bom, enfim, continuando aqui a nossa análise, senhoras e senhores, na parte superior aqui ó, da nossa tela, nós temos este ícone, que seria o ícone de instrumento, informações do instrumento. Tá? Ó, quando a gente clica nele, ele vai abrir algumas informações importantes acerca da ação da Microsoft. Eu vou vir em fatores chaves. Fatores chaves ele mostra algumas informações interessantes. Primeiro, rendimentos dos dividendos de 0,66%. Então é uma empresa que ela paga dividendos, mas não é um dividendo gordinho. É um dividendo de 0,66%, pensando somente em uma carteira previdenciária, pensando somente em uma carteira com distribuição de dividendos, a princípio a Microsoft não seria uma empresa interessante para compor essa carteira, tá bom? Continuando, mostra para nós um price earning de 38,73 ali aproximadamente e um PVP de 13,12. Rodolfo, price earnings, PVP, tá bom? Tá interessante? A gente não pode analisar um dado isolado, né? Nós precisamos fazer uma comparação com as empresas principais concorrentes, que nós comentamos anteriormente, falamos para vocês sobre os principais concorrentes, né? Aí da Microsoft, Apple, Alphabet e Amazon. Então nós precisaríamos fazer uma comparação desses dados com as outras empresas para tomar essa decisão. Para aprimorar a nossa análise, eu gosto também de comparar com o histórico da empresa. Qual que é o price earnings histórico da empresa? Ela trabalha acima ou abaixo da média histórica? E o PVP, acima ou abaixo da média histórica? Como que estão os pagamentos de dividendo? Esse dividendo que foi pago foi um dividendo específico, né, do ano de 2024 que nós estamos vendo, ou ela paga dividendos de forma consistente há muitos anos? Vamos fazer essa análise, ó. Para fazer essa análise, eu trouxe aqui para vocês essas informações do histórico, ó. PL, que é preço sobre lucro, mesma coisa que price earnings, tá? Não muda nada. Price earnings no inglês, preço sobre lucro no português. Aqui a gente consegue observar uma média histórica. Ó aqui, ó, a média histórica de 28,54. A atual é de 39,2 ali aproximadamente. Ou seja, está trabalhando bem acima da média histórica, né? Está trabalhando bem acima da média histórica. Se a gente comparar com os últimos anos, vamos dizer assim, os últimos 5 anos, então seria até 2019, 30,66, 37,98, 41,17, 24,55, 38,62 e 39,2, está trabalhando mais ou menos dentro da média dos últimos 5 anos, mas a média histórica está bem acima, tá galera? Está bem acima. Isso não é novidade. Por quê? Não é novidade porque o preço das ações estão nas máximas históricas. Ela reportou aí lucros, né, os lucros vindo melhores do que o esperado, justamente por conta da movimentação do ciclo econômico que nós estamos vivendo, consumo continua alto nos Estados Unidos, então, a princípio nada muda, mas o que está acontecendo com os dados da Microsoft não foge muito do que a gente deveria esperar mesmo, tá bom? O PVP da empresa, o atual é de 13,34, estamos falando de uma média histórica de 9, então, mais uma vez, o PVP é outro indicador que mostra o preço das ações, também bastante acima aí da média histórica. Aí nós temos o crescimento de receita, para explicar para vocês o PVP e o Price Earnings da empresa,
o crescimento da receita nos últimos 5 anos, olha isso, galera. Olha essa curva de crescimento de receita da Microsoft, bem arrojada, né? Bem arrojada. Então é normal, é natural que os investidores comecem a jogar um price earnings lá para cima. Por quê? Expectativas da empresa. Quanto maior for o price earnings, a empresa pode estar supervalorizada ou os investidores estão aguardando que ela traga melhores resultados ainda, ok? O crescimento de receita dela também está bem arrojado e o crescimento de lucro dos últimos 5 anos também bastante arrojado, trabalhando aí bastante acima da média, então tá tudo certo, não vejo nenhum problema. O único problema é que ela está muito próxima às máximas históricas, né? Então fica um pouco mais complicado da gente pensar em querer fazer alguma coisa. E aqui a cereja do bolo para vocês, que vocês gostam bastante, né? As informações acerca dos dividendos pagos pela empresa. Se a gente analisar, ó, desde 2003 ela paga dividendos, ou seja, estamos falando de 20 anos de forma consistente pagando dividendos. Em 2004 teve uma porrada no pagamento de dividendos, algo específico, mas a gente percebe uma curva, ó, bem saudável de crescimento de dividendos. Desde 2005, então, vamos considerar que ela vem pagando dividendos crescentes e consistentes ao longo do tempo. Mesmo em 2008, na crise do subprime, ela pagou. Mesmo em 2020, na crise do coronavírus, ela pagou dividendos. Então, provavelmente, mesmo que aconteça alguma futura crise, ela vai continuar pagando dividendos de forma crescente e consistente. É isso que nós acreditamos quando nós olhamos para essa curva do pagamento de dividendos, ok? Mais uma vez, o pagamento de dividendos dela, por mais que é crescente e constante, ainda é baixo, ainda é pouco. É uma empresa de tecnologia. O foco dela não vai estar em distribuir dividendos aos seus acionistas, e sim reinvestir na empresa para entregar valor ao seu acionista no crescimento do lucro das ações, ok? Essa é a cabeça. Então, para quem que a Microsoft vai estar se encaixando? Para aqueles investidores que buscam por empresas mais consolidadas no mercado, por empresas geradoras de caixa que vão pagar dividendos de forma crescente e consistente? Na verdade, não é bem isso, tá? Ela não vai se encaixar muito bem para uma carteira previdenciária, a não ser que você esteja pensando em uma carteira previdenciária a bastante longo prazo. Aí pode ser que ela vai se encaixar numa estratégia mais voltada nessa condição. Tá bom, senhoras e senhores? Lembrando, aqui na própria plataforma da XStation vocês têm todas as informações. Performance da empresa, no último ano ela teve uma valorização de 32% aproximadamente. É bastante coisa de alta, né? Bastante coisa, senhoras e senhores. Bom, essa foi a análise da Microsoft. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal toda vez que sair as informações novas para você ficar sabendo, ok? Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!